Pronto, conectou. Boa noite a todos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, a todos os nossos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui nesta quinta-feira para uma live relacionada às 7 áreas de influência. Nós nos propusemos então falar das 7 áreas de influência, não é? Tivemos um empecilho em falarmos de religião com o pastor Dinho ou Frederico Cati, se preferirem. Falamos de educação com Oliveira Paulo. Hoje estamos aqui com o homem de Deus, José Kundi. Seja bem-vindo ao canal Tempo de Salvação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós somos gratos por tê-lo aqui hoje. E é isso. Pessoal, quando nós nos propusemos em falar de 7 áreas de influência, nós pensamos nas áreas mais mediáticas que normalmente governam um Estado ou uma nação. E dentre elas tem a religião, a educação, a comunicação, a economia, a política, lar e família e as artes e o entretenimento. Nós vamos abordar esses aspectos aqui todas as quintas-feiras. Hoje, especificamente, vamos falar sobre comunicação. Escolhemos o homem de Deus, José Kundi, porque soubemos que ele é jornalista de formação, está ligado a um órgão de comunicação e também é bacharel em jornalismo. Na verdade, eu já tenho seguido há algum tempo, tenho acompanhado o trabalho dele há algum tempo, desde Angola, Moçambique, os impactos que tem gerado, a maneira conforme tem atraído pessoas. Eu conheço jovens que falam muito do homem de Deus, José Kundi, e louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus por isso. E é um grande prazer tê-lo aqui para falar sobre comunicação, não é? Muitas das vezes, só em forma de introdução, muitas das vezes nós olhamos para a mídia como algo corrompido ou mesmo como algo do diabo, não é? E isso faz com que muitas pessoas não se envolvam com isso. Só no início agora da nova década, quando o Facebook surgiu, muitos pastores falavam que o Facebook é do diabo e tal. Antes nós tínhamos Wi-Fi e tal, essas mídias são do diabo e assim por diante. Éramos refreados com toda sorte de pregação para não nos envolvermos com a mídia. Hoje, com a pandemia, né, e com o globalismo, nós nos vemos forçados a enveredar por esse caminho para que então possamos usar estes meios para proclamar a mensagem do Evangelho. Mas mais do que isso, vamos falar de profissionais na comunicação social, vamos falar de como é que os pastores agora olham para a mídia e assim por diante. Eu acho que o José Kundi é o homem de Deus ideal para nos falar sobre isso. Então vamos passar a palavra para ele fazer uma breve exposição. Louvado seja Deus, eu estou muito feliz, espero que o meu som esteja a chegar muito bem. Tá perfeito, tá perfeito. Para mim, falar de comunicação é falar de um mar que eu gosto de nadar. Na verdade, todos os dias eu nado ali, né? Sou casado desde 2011, né, amor? 2011. Uau. Dia 1 de outubro fizemos 9 anos casados. Uau, e uau, tenho um Deus seja filho, louvado. Miqueia Júnior. Miqueia está com 1 ano e 10 meses. Jornalismo é o meu primeiro emprego. Entrei para a rádio com 17 anos. Hoje estou com 37 anos. Então estou com 20 anos na comunicação. Comecei na rádio, agora estou na televisão. Para os mais atentos, têm-me visto no canal Zap Viva. E estou lá há coisa de quase 2 anos. Então, o que é que mais falta na minha introdução? Sou cristão, sou da Assembleia de Deus, pentecostal, Centro Internacional da Paz. Meu pastor é o pastor Bruno, pastor Pombo, são os meus pastores. Eu sou cooperador lá. Bem, falar de comunicação, numa breve introdução, dizer que a comunicação começou em Gênesis. A comunicação na Terra começou em Gênesis. Ou seja, não existiria mundo sem comunicação. Quando nós falamos de áreas de influência, para mim, a primeira é a comunicação. Vou ler para si Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia.
trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, não, comunicou Deus, falou. Eu não sei se eu posso continuar. Deus, pode continuar. Deus disse, e quando Deus disse, a primeira coisa que ele disse é: haja luz, e houve luz. Sim. O mundo é o resultado da comunicação. Por isso é que ditadores, a primeira coisa que fazem quando sobem no poder é amarrar os órgãos de comunicação. São eles que moldam os cérebros, são eles que transformam as mentes, são eles que evoluem o país, são eles que atrasam o país, são eles que são responsáveis por todas as mudanças numa sociedade. É a comunicação. Queres ter um país cheio de brincalhões, cheio de pessoas não sérias? Comunica brincadeiras na televisão, comunica brincadeiras na rádio, comunica só diversão. Então você vai ter um país só de pessoas cheias de entretenimento. Então comunicação é o princípio de tudo. E fui para Gênesis precisamente para lhe dizer que não estou a inventar. Sim. Deus começou o mundo com a comunicação. Ele disse: haja luz, principalmente a terra. E houve luz. Tudo que Deus disse, eu poderia continuar a citar, se quiseres, e se tivermos tempo para tal. Tudo o que nós hoje estamos a ver que existe foi fruto de uma comunicação. Deus teve que dizer. Ok? Sim. Então, a comunicação não é mais uma das áreas de influência. É a primeira e a principal área de influência. Se tem luz é porque Deus comunicou para haver luz. Ok? O versículo 4 diz assim: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus, veja, comunicou Deus. É tudo comunicação. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Ou seja, eu não sei se alguém está a me entender. Se alguém tiver a me entender, eu gosto quando há reação. Deus disse que o dia, quando tivesse sol, se chamaria dia. E quando escurecesse, se chamaria noite. Deus comunicou. Comunicar é o quê? É tornar comum. É tornar acessível a todos. É divulgar. É fazer conhecido. Isso é comunicar. Então, não existiria mundo se não houvesse comunicação. O reino de Deus sofre porque não conhece a importância da comunicação. E por que não conhece a importância da comunicação? Porque lê Gênesis sem se lembrar que foi o início da comunicação. Quando nós lemos a Bíblia, temos que ler com revelação, ou seja, temos que ter os olhos abertos para perceber. Num dado momento, Jesus, trouxeram-lhe uma mulher adúltera e queriam que Jesus falasse alguma coisa, porque na lei de Moisés estava explícito que quem fosse apanhada naquela condição de adultério seria apedrejada. E quando trazem a mulher, queriam que Jesus comunicasse. Ai. Angola está à espera que nós comuniquemos. Se é pelo WhatsApp, se é pelo Facebook, o mundo não muda sem comunicação. Esquece. Você pode ter boas intenções. Se você não comunica, elas não acontecem. Você pode ser muito talentoso. Se você não comunica isso, aliás, não é possível exteriorizar o que temos dentro de nós, até no espírito, sem comunicação. Certo. Então, é um desafio muito grande nos propormos a falar sobre esse tema, porque nós estamos a falar exatamente da origem da transformação da nossa nação. Má comunicação na igreja, má comunicação no governo, má comunicação nas estruturas do Estado, má comunicação em tudo. Então, como há má comunicação, há maus resultados. Simples como isso. Então, se nós continuássemos em Gênesis, vamos perceber que tudo o que Deus criou, Ele teve que comunicar. Ele teve que dizer. Voltando ao episódio de Jesus, queriam que Ele comunicasse, que Ele falasse alguma coisa. E a Bíblia diz que Ele não estava a falar. Ele estava a escrever. A escrever o que ninguém sabe. Eu acho que eu gostaria que tivesse só uma pessoa, pelo menos, a me entender. Então, a Bíblia diz que Ele não falava.
E eles insistiam, fala, comunica. E Jesus olha para eles e disse assim, quem nunca pecou, então que atire a primeira pedra. Foi uma pergunta que mudou a história e salvou uma pergunta salvou uma mulher. Libertou milhares de pessoas que estavam na condição daquela mulher. E até hoje, aquela pergunta que Jesus fez é a razão de muita gente estar em paz. O que é que eu quero dizer com isso? Quando estamos a falar de comunicação, infelizmente, eu vou começar pela igreja, né, como cristão, não se dá importância à área de comunicação da igreja. As igrejas não têm áreas eficazes de comunicação. Qualquer um se comunica de qualquer jeito. Não. Se você der conta, até Jesus, ele não falava toda hora. Ele não respondia a tudo. A comunicação precisa ser assertiva. Muitas ocasiões queriam que ele falasse alguma coisa, ele fazia uma pergunta. Com que autoridade é que tu fazes as coisas que tu fazes? Ele respondia, o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Ei! Jesus sabia comunicar, nós não. Enquanto ainda estamos a lutar se o Facebook é do diabo, se o WhatsApp é dos demônios, e os outros estão a usar a comunicação para promover coisas destrutivas. Então, começo por afirmar e colocar como sentença aqui. A principal área de influência chama-se comunicação. Em qualquer parte do mundo. Comunicação. Não é mais uma área de influência, não. É a principal. Olha, nós hoje, na hierarquia das nações, nós temos hoje a mídia como o quarto poder, não é? Temos o judiciário, o legislativo e o executivo, e a mídia é considerada como o quarto poder. Não, está errado. Parece que há uma confusão, não é? Não, está errado. Porque é a mídia que coloca o presidente, então não pode ser o quarto poder. É o primeiro poder. A mídia coloca e tira o presidente. A mídia coloca e tira os deputados. A mídia tira os juízes. A comunicação. A comunicação está em primeiro lugar, está em Gênesis, disse Deus. Então, quando eu quero que tu não saibas alguma coisa, eu posso inverter as coisas. Sim. Então, quem escreveu isso tinha todo o interesse que ou os jornalistas ou as pessoas não soubessem que os comunicadores, os mídias, são o principal poder de uma nação. Hoje mesmo a mídia pode te destruir, hoje, sem esperar haver eleições. E hoje também podem te promover. Então, isso não é uma coisa que veio de nós. Isso é algo que começou lá em cima. Quando o diabo começou a ter ideias e começou a comunicar a outros anjos sobre a rebelião dele, Deus nem esperou ele sequer dizer. Você não está a entender. Você não está a entender. Ele comunicou aos outros anjos que estavam com ele. E quando Deus percebeu a influência, a mídia do diabo, tirou-lhe de lá de cima. Ele ia corromper aquilo. Então a comunicação é uma coisa muito séria. Muito séria. Não sei se tem alguma coisa mais séria que a comunicação. Você pode amar a tua mulher, você pode amar a sua esposa, mas se vocês se comunicam mal, vocês não conseguem viver juntos. Não é ausência de amor, com amor suficiente. Se separam. Viajei para Gary Chapman, 5 linguagens de amor. Come on. I'm talking to you now. Você pode ter bons planos, bons projetos, com uma má comunicação, aquilo não se executa. O Deus que eu sirvo viu que um povo queria construir uma torre grande, chamada Babel. Ele viu que aquilo era possível. Eles disseram que a torre deles ia chegar no céu. O meu Deus sabia que aquilo era possível. Sabe o que ele fez? Mudou a comunicação. Eles não conseguiram continuar. Meu Deus. Então, a construção ou a desconstrução, ou se quisermos a destruição de tudo, começa com a comunicação. Até o diabo, para te destruir, tem que te fazer ouvir coisas
que vão te destruir. Yeah. É necessário Yeah. comunicação. Então a comunicação é a coisa. Por isso é que Deus investe em alguns dos seus servos fortemente em relação à comunicação. Alguns chamam de eloquência, outros de retórica, outros, sei lá. Não estou a falar o estudo, falo do dom, do carisma, da graça. Sim. Yeah. Por quê? Porque as pessoas que melhor se comunicam, mais ganham almas para Deus. Paulo era um exímio comunicador, por isso fez o que fez. Amen. Nós não podemos minimizar a comunicação. Eu já falei com muitos servos de Deus e tudo, mas ainda não encontrei alguém que conseguisse me compreender. Eles minimizam isso. Ah, não! Por isso é que você vai numa igreja, microfone tudo à toa, se ouve mal, som sem qualidade, não conhecem a importância. O importante não é só comunicar, é comunicar bem. E as pessoas ouvirem bem, perceberem o que tu estás a dizer. Por isso é que eu estou sempre a dizer, se ninguém tiver a me entender, acho que não é melhor continuar. Porque não é só falar, alguém tem que perceber. Yes. Entende? Amen. Yeah. Então, falar de comunicação, mas eu quero responder a perguntas para não ser um monólogo, né? Sim. Na verdade, eu queria fazer aqui algo, uma espécie de provocação. Principalmente em Luanda, vamos falar de Angola especificamente, nós temos muitas rádios em um determinado horário a falarem da mesma coisa, não é? A pregar o evangelho. E essas rádios, de alguma maneira, podemos dizer, elas geram impacto ou não, não é? Hoje nós temos pastores na televisão, hoje temos pastores com canais no YouTube, no Facebook. Eles geram impacto ou não? Se não geram impacto, por que não geram impacto? Passam mal a mensagem? Passam bem a mensagem? Eu vou começar por... Se calhar vou ter problemas depois do que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. A primeira coisa que muitos deles fazem, e quase todos fazem de forma errada, é comunicar numa hora em que ninguém pode te ouvir. Eu, Kundi, não acredito que Jesus iria para a praia, com todo o poder que ele tem, e não fez isso, começar a pregar para 2 pescadores. Não. Ele ia numa hora em que as pessoas estavam lá. Como é que os nossos pastores têm programas na televisão 2 da manhã, 3 da manhã? Para quem eles ouvem? Até nos hospitais. Comunicam mal. Aquilo que eu disse, eles não têm noção de comunicação. Gastam balúrdios de dinheiro. Aquilo custa muito caro. 1 hora, 30 minutos na televisão custa muito caro. E você põe aquilo 3 da manhã. Para quem está assistindo? O teu mestre Jesus nunca pregou essa hora. Jesus nunca pregou. 3, 4 da manhã? Não. A quem? Aquilo que eu disse, ignoram a comunicação. A questão não é só estar na televisão. Você está na televisão a que horas? Quem está a te ouvir? Ah, não, alguém quem? Sim. Comparado com o que você gasta, que são balúrdios de dinheiro. Até as pessoas que estão nos hospitais doentes, aquela hora estão a dormir. Então, aquilo que eu disse, a questão não é só comunicar, é comunicar em que horário. Por que o Presidente da República sempre fala entre as 11 e as 13 horas? Por que ele não faz um discurso às 23? Por que os cantores do mundo não aceitam fazer lives na hora em que nós colocamos as nossas pregações na televisão? Então a questão é não entender, é não valorizar, não estudar, não respeitar quem sabe e fazer de forma qualquer. Não se faz de forma qualquer. Comunicação hoje já é uma ciência. Eu nunca consegui ainda auxiliar um pastor em relação à área de comunicação, mas também há coisas que é necessária humildade, estás a perceber? Então, você tem uma igreja e quer um bom programa. Tem que saber fazer um bom programa. As pessoas não ouvem qualquer coisa, não ouvem qualquer música. Tens que saber em que horário. Tens que saber quanto tempo. Há cultos, por exemplo, que não tem o essencial, que é a palavra. Você põe na televisão muitas pessoas a caírem. Eu quero ouvir a palavra. O que transforma não é as pessoas que estão a cair. Transforme a palavra. Boa parte dos programas da televisão não tem pregação. Alguns na rádio, por exemplo, aquilo é só incentivo, parece publicidade. Por isso é que em todas as coisas que nós fazemos precisamos ter uma graça particular. Precisamos ser ungidos para tal.
Deus ungiu Davi, Deus Amen. ungiu Moisés, Deus ungiu pessoas com a graça da comunicação. Mas nós, o corpo de Cristo, pensamos que o importante é só saber pregar. Até para construir, o pastor tem que chamar um arquiteto. Deus mesmo falando com Moisés disse, não, tem que ungir um grupo especial de pessoas para construírem o tabernáculo. O tabernáculo. Sim, não foi Moisés. Não, tinha pessoas ungidas para construir o tabernáculo. Então, se nós temos um programa na televisão, quem são os profissionais de comunicação que nós consultamos? Olha, queremos meter um programa na televisão de X tempo. Eles vão nos ajudar, mas nós estamos tão orgulhosos, nem parece que somos discípulos de Jesus. O importante é fazer. Não, o importante não é fazer, tem que saber fazer. E nós temos problemas gravíssimos. Gravíssimos. Compara uma atividade. Hoje já, graças a Deus, muitas coisas estão a evoluir. Os nossos irmãos também, alguns já estão a aplicar a ciência, juntar a ciência à fé. A Bíblia fala sobre isso. Em 1 Pedro, temos que juntar a fé à ciência. Antes, veja como é que eram os nossos espetáculos, né? Não sei se o termo é esse, mas pronto, os nossos concertos. Era tudo à toa. Som bué de ruído, até hoje, microfone a fazer muito feedback e tal. Retorno. Retorno. Aquilo era uma confusão. Então, nós vamos perder muito. Nós não vamos fazer muito para Deus se nós não entendermos a importância da comunicação. Infelizmente. Não vamos. Não vamos. Então temos que nos humilhar e aprender com quem sabe. Oi. Eu queria enfatizar aqui que muitas das vezes o que falta não é que as pessoas não queiram ouvir o evangelho, não é? Existem muitos homens de Deus que têm uma voz, Deus lhes deu uma graça para comunicar, para falar alguma coisa. E a título de exemplo, foi quando nós tivemos aquele programa no Janela Aberta, onde estava o pastor Adilson e o pastor Sadraque, não é? Eles falaram sobre a Páscoa e foi extraordinário. Nós recebemos Eles comunicaram muito bem a mensagem. Exatamente. Eles comunicaram bem a mensagem e não só foi num bom horário. Certo. Para entender? Então, tem muitas coisas envolvidas. Certo. Na verdade, nós criamos esse projeto, o projeto Tempo de Salvação, por causa mesmo dessa era de informação. Em 2017, quando eu conversava com Abraão Jorge, ele é pastor da Igreja Batista, e ele disse-me, olha Max, nós vamos para um tempo em que o satélite estava para ser lançado, as pessoas vão usar muito a internet e nós cristãos temos pouco conteúdo na internet. Que tal começamos a produzir conteúdos? Na verdade, ele já produz conteúdo desde 2015, ele tem um canal extraordinário, mas por conta da pouca afluência de muitos angolanos, o canal está mais para o Brasil do que para cá. Mas ele faz um trabalho extraordinário. Eu creio que é um dos canais cristãos em Angola com muitos seguidores, porque ele comunica bem, ele sabe comunicar. E a parte disso, ele está cada vez mais a investir nisso, a evoluir em técnicas, e é extraordinário. Eu penso que muitos de nós devíamos seguir o mesmo exemplo, para pelo menos fazermos passar bem a mensagem do Evangelho. Sim. Eu estou nessa área da comunicação há muitos anos e às vezes lamentamos pelo facto de pessoas que até têm muito boa mensagem, mas quem os auxilia em relação a isso são pessoas inexperientes. Né? Inexperientes. E enquanto nós não valorizarmos o conhecimento, vamos perecer, como diz a Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós ainda sofremos muito, podíamos ter feito muito mais, mas não sabemos aproveitar os poucos recursos que temos. No entanto, louvo a Deus pela iniciativa, por isso é que eu não olhei atrás quando conversaste comigo sobre esse assunto. Temos que despertar a igreja, temos que despertar os irmãos, porque o mundo voltou ao princípio. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Então, há necessidade, sim, de deixarmos de diabolizar o que não é diabólico. Deixar de fazer o que não é... Deixar de diabolizar o que não é diabólico e tomarmos vantagens e tirarmos proveito desses meios que nós temos à disposição. Hoje,
Nesse momento estás a falar comigo, não tens noção de quantas pessoas vão ter acesso a essa nossa conversa. Hoje nós falamos mais com pessoas que nós não conhecemos do que com as pessoas que ficam conosco na igreja. Então, há essa necessidade de nós termos uma comunicação assertiva. A igreja tem que ter uma boa página no Facebook. A igreja tem que ter um bom canal no YouTube. Os irmãos têm que divulgar a mensagem do Evangelho. Estás a ver? E nós temos que trabalhar com essa visão. Nós não estamos no mesmo tempo de há 10, 15 anos para cá, não. Então é necessário, eu costumo dizer assim, deixa-me só terminar o que eu quero dizer, agora já vais falar. Eu costumo dizer, Deus não evolui. Deus é a evolução. Mas nós temos que evoluir. Meu Deus. Deus nunca vai evoluir. Não tem nada para evoluir. Ele é a evolução. Mas nós, os filhos dele, temos que evoluir. Então, se nós continuarmos estanques, vamos ser ultrapassados. Então temos que correr um pouquinho. E nos tirar também da mente certos complexos que foram trazidos com o tempo, né? Tal como aqueles que estavas a falar, que a internet é do diabo, essas coisas assim. Temos que despertar. Eu tenho aqui duas questões. Alguém disse que as palavras têm poder não para controlar, mas para influenciar. E também que desfizesse aqui a diferença entre informação, não é, e conhecimento. Porque muitas das vezes a mídia transmite informação, mas não transmite conhecimento. Então queria que desfizesse um pouquinho essas duas coisas. Vamos pela primeira. A primeira é para falar perdi-me um pouquinho. As palavras têm poder não de controlar, mas de influenciar. Não, as palavras têm poder de tudo. As palavras, olhando para a palavra, as palavras têm poder para tudo isso. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua, está no que você diz. E aqueles que souberem aproveitar disso vão tirar, vão ter ganhos. Ou seja, a palavra não apenas influencia, a palavra faz viver, a palavra mata. Então, a comunicação, por isso é que eu volto àquilo que estávamos a dizer no princípio, a comunicação tem esse poder de fazer as pessoas viverem ou morrerem. Logo, a palavra não é só uma questão de influência, não. A palavra gera o mundo. O próprio Deus se chama de palavra. A palavra é tudo. A comunicação é tudo. Agora, a diferença entre conhecimento informação e informação. Eu ia tentar explicar da seguinte forma. Informação é tudo aquilo que nós veiculamos, seja verdadeiro ou falso. Informar é dar a conhecer alguma coisa. Seja verdadeiro ou falso, ok? Mas quando falamos de conhecimento, estamos a falar de verdade. O conhecimento está ligado à verdade. Por isso é que Jesus disse, conhecereis a verdade. E veja que ele une a palavra conhecimento à palavra verdade. Mesmo a nível das ciências, né? A ciência é aquilo que pode ser comprovado, teorizado, demonstrado, experimentado, ok? Logo é algo que tem que ser verdade. Então, a informação é algo mais básico comparado ao conhecimento como tal. Não querendo com isso dizer que não existe um exercício de conhecimento para se informar. Mas para questões do que estamos aqui a dizer, quando estamos a falar em conhecimento, nós estamos a falar de alguma coisa estudado, de alguma coisa certificado. Na internet tens muita informação, mas tens pouco conhecimento. Porque hoje qualquer pessoa escreve na internet. Hoje qualquer pessoa comunica algo na internet. Tens informação sobre tudo na internet, mas tens pouco conhecimento. Tens pouca verdade. Tens pouca coisa que é certificável, que foi experimentado. Não sei se consegui fazê-lo entender.
Perfeitamente. Agora, alguns cristãos têm medo de se envolver nessa área porque acham que podem ser corrompidos porque a mídia tem uma linha editorial muito secularizada e assim por diante. O que é que tem a nos dizer sobre isso? Um dia Jesus fez uma oração, João capítulo 17. Ele disse: Pai, eu vou para junto de ti, glorifica o teu filho com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E quando veio orar para os discípulos, ele disse assim: não lhes tira do mundo. Você vai aonde? O problema não é a internet, o problema é o coração de quem usa. Yeah. A internet é como o dinheiro. Yeah. A internet é como o dinheiro, é como a fama. Não, você não entendeu o que eu disse. A internet é como o dinheiro e como a fama. A fama não faz mal, ser famoso não é pecado. Ter dinheiro não é pecado, ser rico não é pecado. O problema é o coração do rico. Sim. O problema é o coração do famoso. A mesma coisa com a internet. Tu usas a internet, mas tu não promoves promiscuidade. Tu usas a internet e abençoas as pessoas. Agora mesmo estás a abençoar pessoas. Com essa nossa conversa. Então não é... Agora, não, mas tem muita promiscuidade. Onde é que não tem? Sai da tua casa, fica no teu portão durante 5 minutos. Sim. Vais ver a roupa que as pessoas usam. Vais ver o tipo de conversa. Nós estamos no mundo. Jesus disse que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não tens onde fugir. Você tem que ter os teus valores profundamente enraizados em Cristo. Para mim é por aí. Existe algum meio que nós podemos, se calhar, usar para fazer fluir a mensagem do Evangelho? Ou simplesmente as igrejas têm que se contentar com esse horário da madrugada, não é? Uma vez que o tempo na televisão é muito caro, 1 minuto em horário nobre é muito caro. O que é que nós temos que fazer? Porque uma coisa que nós temos feito até então, nós temos importado muito dos Estados Unidos, do Brasil, da África do Sul, da Nigéria, e a maneira conforme as coisas vêm para nós, não é só a mensagem do Evangelho, vem também a cultura desses países, vem o modo de vida, vem o modo de pensar, o que faz com que muitas das vezes acabamos por nos dissociar tanto daquilo que é a angolanidade, não é? Por causa da mensagem do Evangelho que acabamos por receber. Não, nós estamos num mundo global hoje, né? Já não estamos como naquela época, separados em tribos. Né? Hoje o mundo é uma aldeia global. Não é mal ter boas influências de outros lugares. Não é mal. Sim. O que eu acho é que nós temos que perceber o que copiar, em que medida sermos influenciados. Né? Eu sou muito produto de mensagens que eu ouvi de brasileiros muito, muito bons, que nos influenciaram a chegar até aqui. Eu ouço muito pregadores americanos. Não é mau. O problema está quando nós começamos a perder a nossa essência e queremos ser. Deus só fez um TD Jake. E se Deus precisasse de 2, ele teria feito. Ele só fez um. Deus só fez um Hubert Angel. Deus só fez um Shepherd do Chile. Deus só fez um Luiz Hermínio. Deus só fez um Kundi. Ok? Então, a questão não é nós temos que nos impedir de ver outros países e ver, não. Hoje já não é possível. Mesmo na tua casa, pela televisão, você tem acesso ao mundo lá fora. A questão é sermos autênticos. Entendes o que eu quero dizer? Cada um de nós precisa valorizar a graça que Deus lhe deu e cada um de nós precisa maximizar o seu potencial, como dizia Miles Monroe. Então, eu acredito sim que temos feito mais cópias, muito mais cópias. Nós queremos imitar a roupa, nós queremos imitar a construção da igreja, nós queremos imitar, e nós não temos o dinheiro que eles têm, nós não temos os meios que eles têm, nós não temos muita coisa que queremos imitar. Você quer vestir como TD Jakes, você ganha quanto? Quem são os membros da tua igreja? Mas eu posso ter o conhecimento que ele tem. Eu posso ter
até ou por impactação, ou por lhe assistir, ou por convivência, ou por oração, eu posso ter a graça da vida dele sobre a influência da minha. Eu posso ter isso. Então, o que é que acontece conosco, angolanos? Nós gostamos do estereótipo, nós gostamos do que se vê por fora, nós não queremos ser influenciados por dentro. Eu não sei se alguém está a falar comigo nessa noite. Nós queremos ter o cabelo que ele tem. Se ele pintar o cabelo, eu também quero pintar o cabelo. Se na igreja dele o púlpito é quadrado, na minha também tem que ser quadrado. Se ele tem Range Rover, também quero ter. Se ele... Come on, isso é uma má influência. Primeiro, você depois vai começar a sacrificar as pessoas num nível que elas não têm. Depois começa a forçar as pessoas, vamos construir uma grande catedral. Sim. Às vezes eles não têm dinheiro para te ajudar a fazer tal catedral. Por quê? Porque você viu numa fotografia que o TDJ tem uma igreja de 50 mil membros, então você também tem que ter. Isso não é influência. Agora, se eu ouvir, o TDJ que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele passa o dia todo a orar, ele leva 5 horas meditando a Bíblia por dia, isso é uma boa influência. Entende? Então, a questão é o espírito. Nós estamos muito na carne, passa a expressão. Nós estamos muito na carne, nós queremos o que se vê. Paulo já disse, o que se vê é temporário, o invisível é que é eterno. Então nós temos que ir atrás das coisas que são invisíveis, mas que movem o que se vê. Mas estás mesmo a me perceber ou não estás a entender o que eu estou a dizer? Não, olha, eu estou autenticamente abençoado, terrivelmente abençoado. Escandalosamente abençoado. Olha, então é por aí, eu não sou contra isso. Eu queria ir para um nível um pouquinho mais polêmico e mais provocativo. Fica à vontade. Nós estamos em um país muito politizado, um país dividido entre duas alas políticas, e muitas das vezes nós não vemos os líderes eclesiásticos a dirigir o povo com uma palavra de entendimento, de compreensão em como se posicionar. Vemos o povo agora quase que em debandada, sem saber como se comportar. Estamos a falar de comunicação. Será que eles deviam comunicar mais ou o silêncio dele também é um meio de comunicação em que nós devíamos aprender? Davi chegou para a batalha. Chegou lá, encontrou os irmãos dele, encontrou o rei. Ninguém tinha nada a fazer contra Golias. Ninguém dá o que não tem. Você não vai ter uma coragem sobrenatural se você não é um homem sobrenatural. Eu não cobro das pessoas o que elas não receberam de Deus. Há coisas, é graça. Então, deviam se comunicar mais. Receberam alguma comunicação de Deus? Deviam ser mais expressivos. Sim. Ok, você vai expressar o quê? Você tem que ouvir de Deus alguma coisa para dizer. Davi era um homem ungido. Ele chegou lá, ele não desafiou Golias só porque Golias tinha que morrer. Não, ele tinha unção para tal. Ele foi ungido antes de ter chegado naquele lugar. Os que forem ungidos para essa época, eles vão falar as palavras para essa época. Podes crer. Nunca são muitos. Só havia um Elias, mas havia um Acabe a corromper o país todo. Havia uma Jezabel. Você não está a entender nada do que eu estou a dizer. Oh, Jesus, ajuda esse jovem. Então, a questão não é condenar, porque a maioria não está a dizer não, é preciso ser ungido, meu filho. Golias disse assim, quem escolhe aí quem vai lutar comigo. Não havia. Não havia. Não é que não haviam pessoas, não havia unção suficiente naquela dimensão. Angola hoje precisa de homens ungidos. Não é mais uma questão não sei pregar. Meu irmão, pregar quase todos sabem. Are you anointed enough to speak for a nation? Você é ungido o suficiente para falar para uma nação? Para falar para a nação? Eu sou profeta. Você é profeta no nível de falar e acabo de ouvir? Sim. Come on. Então, momentos como esse exigem os tais que foram ungidos. Aqueles que têm uma voz para falar para a nação. Porque existem dimensões. Nós estamos a viver num momento específico em que Deus guardou alguns também que têm
de forma inteligente. Porque também perceber a mensagem profética é diferente de pessoas que estão a correr atrás de carro, atrás de casa, atrás de marido, atrás de filho, atrás de casamento. Ok? Yeah. Tu estás a viver um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas com o que Deus pode fazer por elas do que quererem viver o que Deus determinou para elas viverem. Sim. Então, para você ouvir um profeta hoje, se ele não tiver a te profetizar o carro, a conta bancária, o casamento, o filho, você não vai acreditar que ele é profeta. João Batista profetizou o número da conta bancária de quem? Disse que quem ia ter casa ou casamento. E Jesus disse que do Antigo Testamento ele é o maior profeta. Você não está entendendo o que eu estou a dizer? Eu acho que estás um pouco cansado. Pá. Temos que fazer essa live no outro dia. Tens profetas na tua nação que falam, mas tu não ouves, tu queres casa, queres dinheiro, queres carro, você quer a terra, você não quer o céu. Profetas são vozes de Deus para comunicar a vontade do céu agora. Não aquilo que você pode ter com o esforço do teu trabalho. Meu Deus. Então, tem pessoas que falam. Parece que eu sou uma das pessoas que tem falado. Agora, a questão é, você quer ouvir o quê? Yeah. No teu país, quem é profeta nesse momento? É quem vai te dizer, olha, você vestiu, nada contra, Deus já me usou para fazer isso. Mas a questão é, em tempos como esse, não é o número da conta bancária que as pessoas precisam, querem saber o caminho da nação. Yeah. Esse é o tempo em que Sim. José tem que interpretar o sonho. Yeah. Angola está num momento em que ninguém sabe para onde estamos a ir. Sim. Mas há pessoas que sabem o que é que Deus quer para essa nação. O problema é que vocês não querem nos ouvir. O problema é que vocês não querem nos ouvir. Amém. Vocês querem ouvir políticos, vocês querem ouvir distraídos, vocês querem ouvir confusão. Pessoas que têm o Espírito de Deus, vocês não querem ouvir. Vocês até excluem da igreja. Chamam de rebelde. Meu Como Deus. ajudar um povo que não quer ser ajudado? Como? Nós costumamos ouvir Deus sobre os planos dele para essa nação. Mas quem quer ouvir? Sim. A Bíblia diz que Jesus, quando veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Não receberam. Ele chorou por eles. Eu vim por causa de vocês. Yeah. Disse naquela mulher sirofenícia, eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não quiseram de ouvir. Eu estou a falar, você não está querendo me ouvir, se calhar quando eu for na América alguém vai querer ouvir. Enfim, infelizmente. Ai, meu Deus. Homem de Deus, eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho do jornalista e ator Borges Macula. E ele disse assim, em certa vez, que todas as pessoas fossem e tivessem o poder de influência como José Kundi. O que é que tens a dizer sobre isso? O que é que ele recebeu? O que é que ele tem ouvido de si? Borges é um filho, é uma bênção. Borges é alguém que eu amo muito. E aquilo que eu disse, eu tenho sido uma voz que diz a verdade. Talvez por isso não sou muito amado em muito lugar, ou em muitos lugares. Talvez por isso pouco compreendido. E pela graça de Deus, o Borges tem ouvido. É alguém com quem tenho orado, temos conversado muito. E ouvir essas palavras dele, para mim, significam que tenho feito aquilo que Deus quer que eu faça. Nós não nascemos para fazer coceiras aos ouvidos das pessoas. Nós nascemos para comunicá-las a verdade. Então, quando os teus ouvidos estão abertos à verdade, a mensagem não é ofensiva. Então, eu acredito que ele tem ouvidos para ouvir, tem ouvido, Deus tem lhe abençoado muito, ele também tem sido uma influência para outros jovens, né? Hoje há pessoas com quem oro, há pessoas que eu ensino, que são influência da influência que ele recebeu de mim. Então, para mim é uma bênção, louvo a Deus. Gostava de influenciar mais um Borges, pelo menos nessa nação. Amém, amém. E mais parece que tem uma pergunta aqui. Sim? Tem uma pergunta do Eduardo Calandola. Ele diz assim, que a igreja e os cristãos
podem usar para influenciar positivamente a sociedade, dados os desafios que a internet traz, disseminando inverdades? É simples. Todos nós, no nosso espírito, sabemos o que é bom e o que é mau. Nós sabemos. Dois, à medida que os tempos passam, nós temos que aumentar o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Como você vai se proteger de uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. Amém. Não estude a nota falsa. Conheça apenas a verdadeira. Quando você conhece Jesus, você conhece o que não vem dele. Eu tenho ensinado para os meus filhos na fé. É simples perceber a voz de Deus. Conheça muito a palavra, porque a voz que tu ouves quando lês a palavra é a mesma voz que vai te dizer isso e aquilo aí não é verdade. A voz de Deus tem a suavidade da sua palavra. Agora, se você não gosta da palavra, se você não ouve a palavra, você nunca vai perceber quando é que isso é verdade. Homem de Deus, por favor. Por favor, repita só isso aqui. Por favor, repita isso aqui. Isso é digno de ser repetido. Eu já nem me lembro, eu falo por inspiração, eu já não sei o que. Eu falo por inspiração, então se você não escrever, é a voz da palavra. A voz de Deus é a voz da palavra. A voz de Deus é a voz da palavra. A voz de Deus tem a suavidade da palavra. Se você não ama a palavra, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Então, eu comecei a ouvir com mais clareza a voz de Deus à medida que eu meditava na palavra. Então, quando acontecesse, visse alguma coisa que não é de Deus, aquela voz que eu ouço quando eu leio a Bíblia, ela me dizia, isso não vem de mim. Quando alguém está a conversar comigo, a mesma voz que eu ouço quando leio a palavra, me diz assim, isso não é verdade. Alguém uma vez estava a conversar comigo, eu não conheço essa pessoa de lado nenhum, e começou a me contar coisas, e aquela voz da palavra me disse, isso não é verdade. E eu falei para a pessoa, tu estás a dizer não é verdade. Como assim não é verdade? Eu disse, a voz que eu ouço diz que não é verdade. Eu disse, vou te dizer Jesus. O que essa voz está... A voz... Essa é essa. Eu falei a vida toda da pessoa. Onde ela foi, o que fez e tal. Ela ficou espantada. Como você sabe? Eu conheço a voz da palavra. Eu conheço a voz da verdade. Amém. Amém. Simples como isso. Eu espero ter ajudado o irmão Calandula. Glórias a Deus. Ele disse o melhor rumo para a nação, mas o povo não quer ouvir. Acho que ele reproduziu o que o homem de Deus acabou de falar há pouco tempo. Na verdade, o povo não quer ouvir. O povo quer bênçãos instantâneas, bênçãos momentâneas. É interessante, Max, é interessante. Não sei se você quer ouvir o que eu quero dizer. Fica à vontade, homem de Deus, fica à vontade. É interessante que o Cristo que adoramos, ele fica aqui na Terra 3 anos e meio. Ele fica aqui nessa terra 3 anos e meio, tira jovens que alguns tinham as suas ocupações, ganhavam seu dinheiro, lhes tira desse ambiente e lhes faz começarem a lhe seguir. Quando ele vai embora, não lhes deixa dinheiro. Para piorar, o financeiro se matou. Não lhes deixou fazenda, não lhes deixou emprego, não lhes deixou alguma coisa que eles pudessem para Jesus nos deixou e isso vamos nos segurar. Não, ele foi sem nada e disse, Senhor, está a orar por eles. Não está a orar, Senhor, manda a provisão. Não, está a orar assim, Senhor, lhes dei a minha palavra. A palavra que tu me deste é o que eu lhes dei. E vamos comer o quê? E vamos vestir o quê? Vamos dormir aonde? Como é que vai ser? Dei-vos a minha palavra. A minha palavra é minha voz. Minha palavra é minha provisão. Minha palavra é tudo o que vocês precisam. Então, hoje tu tens um povo que não quer a palavra. Então, se você não quer a palavra, você não vai ter o que a palavra proporciona. Querias fazer uma pergunta? Olha, quando disseste, Senhor, lhes dei a minha palavra, né? Senhor, lhes dei a minha comunicação. Não se tem comunicação. Senhor, lhes dei a minha comunicação. Disseste tudo. Comuniquei-lhes algo. E o que eu lhes comuniquei vai lhes fazer viver. E eles viveram por aquilo que receberam de comunicação com Jesus. Então,
Tem tudo a ver com isso. A minha oração é que nós queiramos ouvir a verdade. Nós não vamos ser libertos como nação com essas propagandas de engano. Não. Para nós sermos libertos, vivermos melhor, termos uma melhor economia, termos uma melhor estabilidade, sermos uma melhor nação, temos que amar a verdade, aceitar a verdade. Você não aceita a verdade em lugar nenhum, você combate quem te diz a verdade, você tem problemas com a verdade. E depois o problema maior é que a verdade não é um facto, a verdade é uma pessoa. Quando a verdade veio para o mundo, disse: eu sou a verdade. E para piorar, a verdade se chamou de vida. Então você não vai viver. Você vai continuar a sobreviver. Você se esconde, foge, odeia a verdade. A verdade e a vida são a mesma pessoa. Então você tem petróleo no subsolo, mas sobrevive. Tem dinheiro, mas sobrevive. É rico, não vive. Porque você não ama a verdade. A verdade é a vida. João 14,6. Olha o que Deus está a dizer. Max, eu sou testemunha real da fé usada desse homem, José Kundi, o profeta mau interpretado por aqueles que não gostam da verdade. É verdade. E ele continua dizendo, se não amas a verdade, não vais compreender o Kundi. Uau. Uau. Eu estudei sobre a verdade e percebi que a verdade e a vida são a mesma pessoa. Então, ou nós amamos a verdade, ou vamos continuar a sobreviver. Deixa-me lhe dizer alguma coisa já agora, que estamos a edificar a nossa nação. O nosso problema, Max, não é falta de dinheiro. Uma das nações do mundo que não tem problema de dinheiro chama-se Angola. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. Não é só no subsolo. Dinheiro, cash. We have it. We have money. Nós temos dinheiro. Nós temos em Angola pessoas que na conta dele bancária pessoal tem 900 milhões de dólares. Uma pessoa só. Agora junta todos esses. Nós temos muito dinheiro. O nosso problema... Eu gostaria que o presidente estivesse a me ouvir. O nosso problema é cardíaco. Nós odiamos no fundo do nosso coração quem nos diz a verdade. A nação de Angola não gosta da verdade. E a igreja também já tem esse problema, também não gosta da verdade. Às vezes eu pergunto, então pregam o quê se vocês não gostam da verdade? Meu Jesus. Obrigado, irmã Stella, ela disse Jesus. A verdade é Cristo, exatamente. Então, nós temos problemas sérios em conviver com a verdade. Eu estava aí a acompanhar, por exemplo, as manifestações. As causas das manifestações foram ocultadas. A verdade, por que aqueles jovens se manifestaram? A razão é não têm emprego, não têm esperança. Os empregos que lhes prometeram não lhes deram. A situação está cada vez difícil. Não há luz nem no fundo do túnel. O túnel ficou escuro. Essa é a verdade. Meu Deus. Eles estão com uma dor pior que a Covid. Essa é a verdade. Quem consegue dizer isso? Meu Deus. Quem consegue? Sim, nós não temos que ter medo da verdade. Temos que dar esperança àqueles jovens. Nós temos que falar, comunicar bem para aqueles moços. O Max também não está já a me perceber. Estou a falar, mas... Homem de Deus. Homem de Deus. Nós estamos numa fase em que os nossos canais televisivos praticamente têm uma linha única editorial, não é? O nosso país tem heranças fortes do socialismo, do comunismo, e normalmente o comunismo é de esquerda, não existe comunismo de direita. E nós temos uma tendência muito forte de termos nas nossas televisões programas como voltados para os LGBTs, programas feministas, programas progressistas, uma agenda progressista muito forte que pode dar um QO na igreja que não despertou para a comunicação. O que é que nós temos que fazer? Será que precisamos produzir mais jornalistas como José Kundi? Será que temos que orar mais? Será que temos que evangelizar mais? O que é que nós temos que fazer, homem de Deus? Mas queres ouvir essa tal verdade do que temos que fazer? O problema é esse. Amen. Fica à vontade, homem de Deus. A verdade é uma. A verdade é uma. Nós temos que estar unidos.
Se nós todos estivermos unidos, nós teremos uma televisão. Uma televisão influente, com bons programas cristãos. Glórias a Entende? Deus. E as pessoas vão nos assistir. Yeah. E se vão nos assistir, vão ser influenciadas por nós. Mas qual é o problema, Max? Yeah. O problema é que você, Max, quer a tua televisão você sozinho. Yeah. Você quer que na tua televisão só passa você. Meu Deus. Jesus, sendo Deus, o único que sabe pregar, mandou os discípulos irem pregar? Yeah. Em Angola já tivemos pessoas que tiveram acesso a canais de televisão. Não tiveram a coragem de dizer, não, eu vou... A minha igreja, a minha mensagem pode passar, por exemplo, das 13 às 14, mas das 15, passa ainda ao pastor Sadraque. Ele também é um homem de Deus, tem uma palavra forte. Aqueles que não quiserem me ouvir a mim, vão ouvir o pastor Sadraque. Das 19 às 20, passa ainda aí o meu irmão Tony Calado, por exemplo. Deus também lhe usa. Das 20 às 21, está a entender? Não, você preenche o canal todo, só você, libertação, só você. Olha, meu irmão, há pessoas que já foram libertas. A televisão não pode ser libertação desde manhã até a noite. Nós temos que falar para os empresários cristãos, temos que falar para estudantes, temos que ter muitos programas na nossa televisão. Mas se nós não entendermos que temos que dividir o reino, nós não prosperaremos. Jesus. Essa é a verdade. Se você ainda quer ouvir, essa é a verdade. Homem de Deus, continua. Eu sou jornalista. Eu sou jornalista, você é economista. Temos um irmão que é empresário. Temos um irmão que prega bem, tipo o meu irmão Sadraque. Aquele homem nasceu para pregar. Então, eu que tenho possibilidades de ter televisão, de ter rádio, põe o Sadraque a pregar. Essa é a graça que ele tem. Nós estamos no mesmo reino, nós não estamos aqui a disputar clientes. Sim. Não, Jesus não nos mandou aqui para disputar ovelhas. Não, não, não. Nós somos irmãos. E se queremos ganhar essa nação, os partidos até fazem coligações, nós não conseguimos trabalhar juntos. Por quê? Nós recebemos de Deus o espírito da reconciliação. Agora estão a fazer fã-clubes, estão a fazer impérios, estão a construir coisas que Jesus depois vai destruir. É complicado. A igreja nunca vai ter uma voz se continuar dividida. A uns Deus deu muito dinheiro, a outros Deus colocou na televisão, a outros Deus deu a graça da revelação. Nós temos que trabalhar juntos. Jesus disse um reino, não disse se esse reino for o meu. Ele disse um reino, isso quer dizer o reino dele também. Se estiver dividido, não subsiste. Sabe o que é subsistir? Sabe o que é subsistir? Não prevalece, não avança. Não melhora, não faz nada, não tem influência. Qual é a voz da igreja nessa nação? Fecharam as igrejas, quem falou alguma coisa? Abriram os bares, abriram os restaurantes, abriram as praças. A igreja teve que esperar a misericórdia de Deus. Não tem voz nessa nação. Como terá se eles próprios estão andando a se guerrear? Andam a competir, a disputar quem tem um carro melhor que o outro, quem a igreja dele enche mais, andam a disputar quem é que na igreja dele tem mais membros, quem tem mais dinheiro. Come on, come on. Listen to me. This God is not me. Amen. Listen to me. Se vocês continuarem a disputar clientes, continuarem a competir, essa geração vai passar. Deus vai ter que esperar nós morrermos para fazer com os nossos filhos o que nós não conseguimos fazer. Nós não fomos ganhos por Cristo para mostrar quem tem mais dinheiro, quem tem na televisão. Você pode ter até o acesso à televisão, mas se eu tenho um dom de comunicação melhor que o teu, deixa eu vou ganhar mais almas que você. E as almas não são para mim, são para a glória de Deus. Amen. Eu estou a montar uma rádio digital. Eu já disse para o meu amigo Sadraque, você vai pregar naquela rádio todos os dias. Não sei como é que você vai fazer. Me dá as tuas mensagens antigas, não sei. Você vai pregar lá, porque é a graça que Deus te deu. Amém. Entendes? Homem Agora, de Deus. você... Homem de Deus, fala... Tá vendo? Fala Vocês não gostam de ouvir. Vocês não gostam... Fala da... Brincadeira, fala da Revista Supremo. Fala da Revista Supremo. Eu acompanhei. A Revista Supremo é na tentativa, né? Eu sou jornalista, tenho um amigo que é fotógrafo, e na tentativa de fazermos alguma coisa para o reino de Deus, montamos uma revista, onde íamos para os eventos, fotografávamos, entrevistávamos os pastores, estava a vir muito bem, mas surgiu a questão da Covid,
e também o meu amigo agora está muito mais engajado no ministério, estamos um pouco sem tempo, a Zap tem roubado muito do meu tempo, mas a revista está aí, nós queremos dar avanço, ela depende dos eventos, e quando não há eventos nós não temos o que mostrar, né? Porque aquilo é uma revista basicamente para ser uma revista angolana, né? Com efeitos e não sei o quê, por isso é que tens lá, tens entrevista de boi de pastores, angolanos e internacionais, inclusivamente. Então, eu não fiz a revista para eu me promover. Como alguém que diz assim, eu aqui no púlpito da minha igreja. Não, eu podia também ter dito na minha revista. Não, a revista não é para mim. Aquilo eu estou a usar o dom que Deus me deu para fazer o reino avançar. Amém. Eu tinha escrito numa publicação, enquanto a igreja, perdão, enquanto a igreja for tua, não for de Jesus, você vai usar ela para promover os teus amigos, não os amigos de Deus. Logo, você disse para falar a verdade. A igreja, o púlpito. Max, você está só me fazer ter problemas outra vez. Eu estou a ser terrivelmente abençoado com cada palavra, cada porção. Então, a igreja, o reino de Deus, não é o reino de Deus não é a respeito dos nossos nomes, já tem um nome. Sim. Não é a respeito de nós, é a respeito de Cristo. Então nós temos que ter essa coragem de deixar Cristo ser exaltado. Eu lembro-me de uma experiência que eu tive. A minha irmã, eu gosto muito de cantar. Quem me conhece sabe que eu quase não consigo pregar sem adorar, né? Mas uma vez... perdão, a minha irmã... Baby, me dá sua água, por favor. A minha irmã Moni, uma vez disse para mim, meu irmão, tens que descobrir o teu dom. Ok? Tens que descobrir o teu dom porque você vai servir melhor a Deus no dom que Ele te deu. Deus não quer que todo mundo seja levita, que todo mundo seja profeta, que todo mundo seja pastor, não. Para você o glorificar, tem que ser no teu dom. Eu orei, busquei a Deus, parei de começar a andar aí a cantar e não sei o quê. E hoje sou isso que você vê, ok? Então, nós temos essa dificuldade. Nós temos nas nossas igrejas pessoas com influência necessária para movermos essa nação. Nós temos, hoje já temos. Nós não movemos essa nação porque ainda estamos atrás de quem é o popstar, quem é que está na moda, qual é a catedral, qual é o... Está a entender? Estamos a gastar tempo com essa brincadeira. O profeta do momento. As pessoas estão a se perder. O Major tal. Come on. Há uns até que discutem, porque não, tem que me chamar profeta fulano de tal, como se no bilhete também viesse o nome profeta. Os tais reais profetas nem gostam de ser profetas. Porque traz muita perseguição, muitos problemas, muitas inimizades. Irmãos, deixem vossas perguntas. O homem de Deus está aqui. Aproveitem, deixem vossas perguntas. Deixem vossos comentários. Ele está pronto para vos responder. Ele está pronto para vos abençoar. Aquelas dificuldades que vocês têm em relação à mídia, ao Facebook, o WhatsApp, a televisão, a rádio. Deixem vossas perguntas aqui. Estamos a falar de comunicação como uma área de influência. Ele está pronto aqui para vos responder. Ainda temos algum tempo. Então, avancem, irmãos, com as vossas perguntas enquanto ele vai falando. Deus abençoe. Podem continuar, irmãos. Homem de Deus, fica à vontade. Então, eu estava a dizer que nós temos esse problema. Nós temos que conseguir ultrapassar isso, Max. Senão, nós não vamos influenciar essa geração. Qual é a decisão que o presidente, antes de tomar a consulta à igreja? Não tens. Sim. A voz da igreja não tem impacto nessa nação. E nós choramos porque nós percebemos que o Senhor nos colocou graça, o Senhor nos abençoou e muitos de nós, Deus já colocou em lugares muito altos ou pelo menos aproximou pessoas que podem nos ajudar a levar o reino de Deus avante. Mas o que acontece? Quando essas pessoas chegam lá, os Josés dessa geração, quando são chamados pelo faraó, a primeira coisa que fazem é queimar mais os outros hebreus como ele. Meu Deus. É triste. É triste. Temos que orar muito, mano. Temos que orar muito. Sim. Temos que orar muito. Eu pelo menos tenho estado a perceber que os bispos da Ciaste, quando se reúnem para fazer um pronunciamento, pelo menos a voz deles ecoa de alguma maneira, as pessoas ouvem, quando é em favor do povo, as pessoas ouvem, mas precisamos que alguém aponte um caminho, precisamos que alguém dirija uma palavra para a nação, de tal maneira que o povo tenha uma orientação. Por que os nossos pastores não fazem isso? Será que o evangelho que é pregado nas nossas igrejas está corrompido? Será que os nossos pastores, nossos profetas em nossas igrejas têm medo de proclamar a verdade?
Eu tentei te responder isso, mas vou voltar a responder, se calhar acrescentando alguns elementos. Eu não culpo quem não foi ungido para tal. Para você falar com Nabucodonosor ou com Dário, não me lembro qual dos dois, que você vai comer capim se Yeah. você não deixar esse povo ir. Essa tua arrogância, esse teu orgulho atingiu o céu e Deus vai te punir por causa disso. E você vai comer capim como os animais. Você não pode ser só uma pessoa que vive no palácio ou que trabalha lá. Você tem que ser ungido para dizer essas verdades. Então, algumas pessoas não foram ungidas para isso, para proclamar o que tem que se ouvir nessa época. Não têm coragem suficiente. Não porque não querem, não receberam isso. Dois, os que têm a coragem, as pessoas não querem ouvir. Paulo disse que nos últimos tempos as pessoas iam amontoar para si homens que iam lhes fazer coceira nos ouvidos. Nos ouvidos. Sim. Yeah. As pessoas querem coaching, Max. As pessoas não querem verdade, não querem evangelho, querem coaching. Yeah. Até a pastores estão a se adaptar a essa realidade, tem que começar a falar, a ensinar psicologia no templo. Porque é o que as pessoas querem. Entende o que eu estou a dizer? Então o problema não é verdade. Tem verdade, tem profetas, sim. Mas é o que as pessoas querem. Olha. Grande pergunta. A minha comadre quer me arranjar agora problema já. Que conselho o profeta José Kunde tem para todos os jovens que usam o evangelho nas redes sociais para autopromoção? Uau, muito boa pergunta. Deus abençoe, mamãe Stella. Muito boa pergunta. Eu vou responder a Stella da seguinte forma. Quem precisa de fazer autopromoção é porque ainda não foi autopromovido. Oh! Tem autopromoção e tem autopromoção. Promoção do alto. Meu Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, Max. Vou te fazer uma pergunta. Responda com sinceridade. Alguma vez já te pedi para fazer um live contigo? Já te pedi, quero pregar aí no AMBO? Alguma vez? Não. Nós nos conhecemos nunca. Pessoalmente? Já tivemos juntos alguma vez? Não. Não, nunca. Da vez que estávamos para nos conhecermos, fugiste no AMBO. Eu fui a trabalho, não foi possível. Então, Davi tinha a promoção do alto. Amém. Hoje, os jovens não têm essa autopromoção. Então, quando você não tem a autopromoção, você tem que se esforçar para pelo menos fazer autopromoção. Eu tenho que me promover, eu tenho que promover a minha imagem, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que... Muitos jovens vêm até comigo, por exemplo, né? Querem cantar, querem aparecer na televisão. E a pergunta que eu faço a quase todos eles é a seguinte. Quem levou o disco de Davi para tocar no palácio e Saul ouvir? Eu só responder a sua pergunta, Stella. Quem? Jesus Cristo. Ok. Quando você é autopromovido, eu estou a inventar uma palavra agora. Quando você é autopromovido, você não precisa de autopromoção. Amém. Que conselho eu deixo aos jovens? Procurem o Deus do alto. Quando o Pai das luzes, o Deus dos deuses, o Pai dos espíritos, decidir te promover, tu já não precisas fazer isso por ti próprio. Aleluia. 90% das igrejas onde eu fui pregar, eu não sei como é que me conheceram. Nunca fiz promoção em relação a mim. Olha, na igreja onde eu estou, a primeira vez que eu fui pregar, eu perguntei, como é que vocês sabem que eu sou pregador? Quem vos disse que eu sou pregador? Eu nunca disse que sou pregador. Não, Deus nos disse. Deus vos disse. Então, Ele é que está a me promover. Se Ele é que está a dizer que eu sou pregador... A primeira vez que eu preguei em Benguela, eu fui acompanhar o meu amigo Sadraque. E cheguei lá, e foi uma bênção, foi uma conferência, ele foi convidado, eu fui só lhe acompanhar. E ali à noite ele recebeu de Deus que eu tinha que pregar no domingo. Eu não lhe disse, Sadraque, eu quero pregar. Era uma conferência
extraordinária. Muita gente, aquilo estava cheio. Aliás, onde o que vai, normalmente muita gente vai. E Amém. Aquilo foi autopromoção. Eu até lhe disse, eu estou a ir te acompanhar, te assistir. Então, a questão é, Saul sabe de Davi, por causa da graça de Davi, que Davi carregava. Chegou até ele o barulho da unção de Davi. Eu penso que nós, os jovens, devemos buscar mais a Deus, ao ponto da nossa unção falar por nós, a graça de Deus em nós falar por nós. Agora, quando você tem que lutar, porque não, há pessoas que choram, vêm falar, não, ninguém me ajuda, ninguém me promove, eu não conheço ninguém. Sabem como é que eu apareci na televisão? Não foi porque eu andei a correr atrás, não, a minha graça chegou até a televisão. Então, eu acho que vamos substituir a autopromoção pela promoção do alto. Vai funcionar muito bem. Espero ter ajudado. No fundo, a Estela já sabia a resposta, só queria me ouvir. Max, tem mais aí alguma questão? Eu estou com dificuldade de som. Estou com dificuldade de som. Mas pode continuar. Estou com algum barulho aqui. Não, eu queria perguntar à Estela se eu conseguir responder a pergunta dela ou se tem mais uma outra pergunta. Porque eu acho que eu consegui. Então, não sei se há mais uma outra questão. Mas, em princípio, é o que eu penso. Ela disse amém, acho Ela que a respondeu questão está agora respondida. com amém. Eu acho que consegui responder a pergunta dela. Obrigado, irmã Estela. O disco de Davi. O disco de Davi. Então, acho que o nosso tempo terminou também, né? Temos muito pouco tempo, mas eu queria que deixasse um conselho. Deixa um conselho para os jovens que têm se autopromovido. Que conselho deixa para os jovens que querem enveredar pelo jornalismo, né? Jovens cristãos que querem enveredar pelo jornalismo. Há uns que querem ir para o jornalismo devem para fazer e que eles não devem fazer. Há uns que querem ir na comunicação para ficarem famosos. Né? Olha. Mas falou muito bem. De tal maneira como a mídia, como a fama corrompe, como o dinheiro corrompe, será que o jornalismo também pode corromper? Os cristãos podem inverter seus valores por causa de se envolver com a comunicação, com o jornalismo? O jornalismo, tal como eu te disse, é como o Facebook, é como o YouTube, é como o dinheiro, é como a fama. Não são coisas más. Jesus era famoso, Jesus é rico, Jesus é muita coisa, ok? Mas o meu conselho é o mesmo que Jesus deixou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você é humilde, o jornalismo não vai te fazer mal. A fama não vai te fazer mal. O dinheiro não vai te fazer mal. Então, eu sinto que há um desejo em querermos mostrar até aquilo que nós também não temos. Você quer ser famoso? Quer ser famoso para quê? Por quê? Fama é consequência. Não é uma causa. Não tem um lugar onde você vai encontrar fama. Não existe. A fama é resultado de uma coisa excelente que você faz. Ou de uma coisa horrível que você faz. Porque Angola também se premia muito aquilo que é horrível. Também tem isso, né? As coisas horríveis em Angola têm uma grande promoção. Mas o meu conselho é, seja excelente em tudo que você fizer. Seja excelente a varrer a igreja, seja excelente a pregar, seja excelente como professor da escola, seja excelente em tudo que você fizer. O resto corre atrás. Então, quero agradecer. Temos uma outra pergunta. Tem outra pergunta. Qual é o conselho que o profeta José Conde tem para os crentes usuários das redes sociais? Como gerenciar o tempo nas redes sociais? O que procurar nas redes sociais? Muito bom. Muito boa pergunta. Uau. A primeira coisa é que a minha preocupação com os crentes e o uso das redes sociais é quando eles têm mais tempo nas redes sociais do que a ler a palavra de Deus. Se você está nesta condição, então desliga já as redes sociais e ainda cria a cultura de ter mais tempo com a meditação da palavra de Deus. Não pode ser
que você consegue ficar 4 horas na internet e não consegue ficar 1 hora a ler a Bíblia, por exemplo, ou 1 hora a ouvir pregação, ou 1 hora a adorar a Deus, por exemplo. Não estou falando na igreja, o teu tempo pessoal. É a primeira questão. Se você tem um uso das redes sociais com essa frequência e você não consegue estar esse tempo todo na presença de Deus, você e Deus, então você está doente. Tem que parar com as redes sociais. Eu proibia, nós ficamos um mês, eu e alguns filhos espirituais, ficamos um mês sem redes sociais. Não publicação, não nothing. Por quê? Porque vamos a ver essa tendência. Esse é o cuidado que tem que se ter. O que é que você gasta mais tempo? Segundo, como gerir o tempo nas redes sociais? Não é pecado usar as redes sociais. Nos nossos intervalos, quando precisamos de alguma coisa específica, estou à procura de um restaurante bom, por exemplo, na Maianga. Vou para o Facebook, procuro o restaurante da Maianga, hoje já consigo encontrar. Estou à procura da localização de alguma coisa. Nas redes sociais posso perguntar a alguém conhece o CX? São super úteis as redes sociais, mas quando elas são de facto necessárias, ok? Então, eu vou para a rede social, pode ser naquele tempo de intervalo, acabei de almoçar, tenho uns 10, 20 minutos para me distrair um pouquinho, vou ver o que é que se diz, vou procurar as pessoas que eu mais leio, os pregadores, ou as pessoas que têm ensinamentos bons de motivação e tal, mas não mais do que 1 hora, por exemplo, essa é a luta, ok? O que procurar? Procuro coisas que edificam, né? Não fico aí a vaguear, vou em cima, vou embaixo, não. Eu gosto do Cunha, por exemplo. Há pessoas que procuram-me nas redes sociais, por exemplo. Ele não vai ver tudo. Não, quero ver o que é que o Cunha escreveu hoje. Não, quero ver o que é que o Sadraque escreveu hoje. Quero ver o que é que o Luiz Hermínio publicou hoje. Quero ver o que é que o TDJ publicou. Então vou para coisas específicas, não fico lá. Aquele exercício, não tem nada para fazer, não aconselho. Então, são as 3 coisas. Primeiro, meça o teu tempo de comunhão com Deus. Se o da rede social está muito acima, então desliga ainda, habitue-se à meditação. Depois, vai para a rede social procurar o que é fundamental. Terceiro, tenha um tempinho ao longo do dia para distrair, ver o que está a acontecer, mas vai especificamente para aquelas pessoas que tu sabes que escrevem alguma coisa que edifica, né? Basicamente. Homem de Deus, eu tenho mais uma pergunta e antes de deixar a minha pergunta, eu queria acrescentar, não é, na pergunta que a mamãe Stella fez. A semana passada eu escrevi assim: nas redes sociais, ou você influencia ou você se deixa influenciar, não é? Muitas das vezes, quando ficamos muito tempo, acabamos por ser influenciados. Agora vai a minha pergunta. É errado ou não? Nós temos muitos irmãos a seguirem páginas promíscuas, não é? De repente, existem páginas virais na internet e só falam baboseiras, e vemos muitos cristãos a meterem gostos, a comentarem e tal. Eu mesmo já vi cristãos a deixarem conselhos em páginas promíscuas. Que conselho passa para essas pessoas, uma vez que estamos a falar de comunicação? Jesus disse algo extraordinário. Ele disse que ele vai abreviar os últimos dias, porque senão até os eleitos não seriam salvos, perderiam a fé. Nós estamos nos últimos tempos. E vai aumentar o número de pessoas distraídas. E uma das maiores distrações, se não a maior nesse tempo, chama-se internet. Chama-se redes sociais. Então, eu acredito que nesse tempo nós devemos ter muito cuidado. Quando você já começa a ver páginas promíscuas, quando você já gasta muito tempo com anedotas, com piadas, ficas 3, 4 horas a ver isso, e aquilo é que é a tua alegria, alguma coisa errada está a passar contigo. Então tens que fazer um diagnóstico e diz a Bíblia, volta onde você caiu. Às vezes temos que ter esse exercício de saber voltar. Como é que eu ouvi a pregação, agora estou a gastar tempo para ouvir diversão, coisas que não valem para nada. É uma questão de pensar, né? Paulo disse, não sei se é Paulo ou se é João, cada um deve se lembrar onde caiu, né? E quem está de pé deve se cuidar para que não caia. É João. Então é uma questão de Paulo. De autoanálise, né? Autoanálise. Então não aconselho. É um pouco inevitável para quem usa as redes sociais, sempre vai aparecer na tela do seu telefone, ou do seu tablet, whatever que você usa, alguma coisa que não é muito interessante, é promíscuo, ok? Não perca tempo naquilo, vai na informação que realmente te alimenta, né? Nós não conseguimos impedir que um pássaro
cague na nossa cabeça, mas nós conseguimos impedir que eles façam ninhos, né? Então, Amen. esse é o meu conselho. Amen. Esse é o meu conselho. Amen. Homem de Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu de partilharmos Amém. esse tempo. Eu também Creio que agradeço. fomos muito abençoados. Eu também Amen. fui. Fomos muito abençoados. Nossa gratidão a Deus, nossa gratidão a si por não olhar atrás e atender rapidamente o nosso convite. Estou a bocejar muito, estou Por outra, cansado, estou com sono desde as 3 da manhã acordado, mas não podia faltar ao compromisso. Amen. Nossa gratidão, nossa gratidão. Oi, Mamãe Stella, tem mais uma pergunta, Jesus. Mamãe Stella, estamos a fechar live, mas vamos abusar. Esse é Qual é o conselho que o pergunta. profeta Kunde... Qual é o conselho que o profeta Kunde deixa à nossa geração que gosta de ler, que não gosta de ler, não sabe falar e ainda assim quer seguir o jornalismo? Uau! Não sabe ler, não sabe falar, mas ainda se quer seguir o jornalismo. Conselho. Oh, Jesus. Não dá para responder no outro dia. Vou responder. Conselho. Eu tenho dito a muitos jovens que nós temos que querer o que queremos. Não basta querer, nós temos que querer mesmo o que nós queremos. Porque há muita gente que quer o que não quer. Você quer ser pregador e você não quer orar. Você não quer ser pregador. Você quer estar de pé num púlpito e as pessoas até assistirem. Você quer ser jornalista, não gosta de ler. Não sabe ler. Não se preocupa, não vê noticiários, não acompanha informação, não sabe nada. Você não quer ser jornalista, você quer ser famoso. E da pior forma possível. Então, eu acho que nós temos que querer o que queremos. É tipo aqueles que querem casar. Amen. Quer casar, não quer trabalhar. Quer vestir bem, não quer trabalhar. Quer comer bem, não... Então você não quer. Entenda que trabalho é diferente de emprego. Amen. Porque você não tem emprego. Você pode trabalhar sem ter emprego. Vende pão, vende gasosa, vende saldo, mas trabalhe. É verdade, é verdade. Sim. Então, no mundo do jornalismo, eu acordo às 3 e tal da manhã, 4, todos os dias, há mais de um ano. Jornalista não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo. O ano passado trabalhei no Natal não, no Ano Novo. No Natal. Então, mas essa é a profissão que eu escolhi. Eu tenho consciência dos sacrifícios que eu consinto, ou devo consentir por causa da profissão que eu escolhi. Há muitas coisas que eu devo fazer por causa de ser jornalista. Ok? Então, se você não está preparada para os sacrifícios ou preparado para os sacrifícios, então você não pode querer o que você diz que quer. Só assiste novelas, só vê futebol, só quer falar fofoca. Eu sonho ser jornalista. Não, você não está a sonhar, você está a delirar com o jornalismo. Isso não é sonho. Uma coisa quando é sonho é algo que te acorda para fazer, te desperta, te instiga a fazer, te incentiva, te impulsiona. Eu lembro-me quando eu comecei a treinar locução. Na altura ainda não tinha tido a oportunidade de fazer um casting, qualquer coisa assim. Eu em casa treinava locução. Eu lia o jornal todo da Angola, de uma ponta a outra. Montei o meu quarto, um estúdio. Fiz do meu quarto um estúdio para eu ler em voz alta e não sei o quê. Eu tinha uma voz muito parecida à voz da minha irmã Moni. Eu chupava limão, comia muita banana, porque disseram que a banana também ajuda. Eu só não bebia uísque porque já era cristão, porque dizem que o uísque também engrossa a voz. Eu era adolescente, tinha 16, 17 anos. Então, a minha mãe uma vez me chamou e disse: filho, você está ficando muito magro. Eu disse: não, deve ser o limão. Sim, porque eu queria ter uma boa voz. Eu queria ser jornalista, eu queria ser locutor, irmão. Eu lia muito, eu não podia ver nada. Eu não podia ver nada escrito na rua, eu lia em voz alta.
fazia publicidade, encontrava assim um letreiro numa empresa, eu já lia. Se encontrasse, por exemplo, um Movicial, eu parava e dizia, Movicial, sempre consigo. Não sei o que, eu começava parecia um maluco às vezes, estás a ver? Unitel, o próximo, cada vez mais próximo. Era essa a minha vida, era o meu sonho, tá vendo? Eu comecei a ler, chegou um tempo lá em casa que eu lia o Jornal da Angola. A minha vizinha do lado perguntava qual era a rádio que eu estava ouvindo. Não era rádio, era eu que estava a ler. Estava a gravar, parecia mesmo um jornalista de verdade. Meu Deus! Sério, então eu fico admirado com essa geração que quer o que não quer. Conhece os atores e atrizes todas das novelas. Não conhece os jornalistas do país. Não conhece os jornalistas. Quer ser como quem? Eu quero ser como... Você nem referências tem. Há tempos alguém me viu na televisão. Eu estava a apresentar as notícias às 12. Disse, olha, tu pareces o fulano. Aí é uma pessoa que eu sempre assisti. Tem que ter traços dele. Eu disse, não, é normal eu ter traços dele. Eu vivia a assistir. Como é que não vai ter traços? Tem que ter. É verdade. Eu quando vim cá para Luanda... Vamos deixar descansar. Obrigado. Deixa-me só terminar. Eu quando vim cá para Luanda, o jovem que as pessoas mais ouviam em termos de pregação era o Sadraque. E eu comecei a acompanhar, ia a vigílias onde ele ia pregar, não sei o que, uma até que eu fui. Fiquei muito triste porque ele depois não pregou e eu não o conhecia, só ouvia falar dele. Mas depois lhe conheci, comecei a andar com ele e tal. Depois comecei a ler algumas coisas que ele escreve. Se tu notares, hoje a forma como eu escrevo no Facebook é muito parecida a ele. De tanto lhe acompanhar. Ou se eu escrevo tipo ele, eu escrevia textos muito longos e até escrevia em línguas. Ele que dizia, não escreve em línguas, vocês não conseguem perceber isso. Então eu fui influenciado. Quando você quer uma coisa, você tem alguém que te influencia, tá vendo? Essa geração não tem influência, não tem inspiração. Você quer ser o quê? Quer ser um grande pregador, não lê a Bíblia, é complicado. É melhor me deixares mesmo só ir dormir. É verdade. Homem de Deus, nossa gratidão. Nós vamos voltar a conversar consigo. Nós vamos voltar. Foi uma bênção tê-lo cá. Obrigado por aceitar o nosso convite. Aos nossos irmãos que nos acompanharam, Deus os abençoe. Não se esqueçam de se inscrever no canal Tempo de Salvação, de seguir a nossa página. Nossa gratidão por todas as coisas. Que Deus vos dê uma noite abençoada. E nós estamos juntos porque é tempo de salvação. Valeu, pessoal. Estamos juntos. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Amen.